Shalom, shalom. Hoje nós vamos falar sobre imposição de mãos. Tem muita igreja, infelizmente, que ainda não tem o hábito da imposição de mãos. E isso é muito grave, porque a imposição de mãos, além de bíblica, nós sabemos que é um ato de transferência de autoridade, de unção, de poder, de decreto. E eu já tive a possibilidade de ver muitas igrejas que não têm esse hábito. Então, geralmente o pregador, ele acaba de pregar, ele lá de cima do altar mesmo despede o povo, e às vezes a pessoa aceitou Jesus, às vezes a pessoa está precisando de uma cura, de uma libertação, e não recebe o toque, não recebe a imposição. Já tive até a possibilidade de ver consagrações pastorais, onde quem estava consagrando não colocou a mão na cabeça de quem estava sendo consagrado. Então, isso é errado. Eu tenho o hábito de 99,9% das vezes que eu prego, que eu ministro, de descer no meio do povo, até porque Jesus andava no meio do povo. Então eu tenho esse hábito de descer no meio do povo e impor as mãos individualmente sobre cada um. Isso é tão importante quanto a ministração, é tão importante quanto a palavra. O que é imposição de mãos? A imposição de mãos é uma demarcação, uma pegada. Uma certa vez eu estava orando e ministrando e o Espírito Santo me revelou isso. É como se fosse uma pegada do leão batendo na sua cabeça. Imagina aquele carimbo, é um carimbo espiritual. E de quem é essa pegada? Ainda que você é o pregador, essa pegada é de Jesus. Então quando você está colocando a sua mão na cabeça de uma pessoa, num momento de ministração, ali você está colocando a marca de Cristo, a pegada do leão da tribo de Judá, e também a sua marca. É por isso que nós temos que ter muito cuidado com quem coloca a mão na nossa cabeça. Para você ter uma ideia de como o assunto é profundo, tem muito espírita, tem muito macumbeiro trabalhando como cabeleireiro, simplesmente para impor as mãos na cabeça do povo. Às vezes a pessoa nem sabe que está fazendo isso, mas o diabo sabe. Por que será que a maioria dos cabeleireiros, a maioria, não estou dizendo todos, mas a maioria dos cabeleireiros são espíritas, são envolvidos com práticas que são contrárias ao ensino da Bíblia, né? Nem preciso citar aqui. Então, por outro lado, existem missionários que vão, missionários cristãos que vão trabalhar em locais que não pode pregar a palavra de Deus e eles arrumam empregos como cabeleireiros simplesmente para botar a mão na cabeça das pessoas e abençoar pessoas. Olha que interessante. Então esse é o poder da imposição de mãos, o poder da demarcação, o poder da pegada. Além disso, a imposição de mãos é uma ferramenta de transferência, transferência de unção, transferência de autoridade, transferência de decretos, transferência de cura e também transferência de maldição, transferência de pecado. Imagina, por exemplo, você deixaria um bruxo, um feiticeiro botar a mão na sua cabeça? Claro que não. Você sabe que no momento que ele botasse a mão na sua cabeça, ele ia estar transferindo o pecado. Isso pode acontecer na igreja também. Quantas pessoas estão pregando na igreja cheia de maldição, cheia de pecado, e quando botam a mão na sua cabeça estão transferindo pecado semelhante. E no dia seguinte você está cheio de pecado e não sabe por quê. Então, algumas dicas aqui sobre a imposição de mãos. Em primeiro lugar, quando você estiver impondo as mãos sobre a vida de uma pessoa, diga em oração, diga em voz alta exatamente o que você está liberando ali. Porque a imposição de mãos é como uma torneira aberta, ela vai liberar tudo que está dentro de você. E, de repente, tem coisa que a pessoa não está pronta para receber. Ela não tem compatibilidade para receber. Ela não tem espírito para receber tudo isso. Né? E, às vezes, até o pecado que tem dentro de você não quer transferir. Então, bota a mão na cabeça e diga, olha, eu estou orando por você para liberar uma impartição do meu espírito, uma parte do meu espírito compatível ao seu espírito. E aí se você estiver ordenando, consagrando, olha, estou te consagrando como pastor em avaliação, estou te consagrando como diácono, ou então estou orando para liberar a cura exatamente na área tal. Diga em oração o mais detalhado possível, exatamente aquilo que você está liberando, mediante direção do Espírito Santo. Então toma muito cuidado. Muitas vezes, a gente sem perceber, libera algo que a outra pessoa não está pronta para receber, ou às vezes nem merece receber. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 22. Parte A. Não se precipite em impor as mãos sobre ninguém. Tem muito ministro que é precipitado, quer botar a mão na cabeça de todo mundo.
E Paulo está ensinando cuidado, isso é muito sério, não se precipite, olhe bem para quem você está botando a mão, pensa se você vai botar a mão. Às vezes eu estou na igreja ministrando e o Espírito de Deus fala, naquele ali você não bota a tua mão. E às vezes eu nem sei por que Deus falou. Por outro lado, eu tenho muito cuidado para não ignorar ninguém, porque às vezes tem alguém precisando ser abençoado e o próprio demônio faz a pessoa ficar invisível ali, você bota a mão na cabeça de todo mundo e esquece daquela pessoa. Aquela pessoa é rejeitada no mundo espiritual. Então veja como é sério o assunto. Bom, quando impor as mãos sobre alguém? Primeiro, quando você for abençoar. Liberar um decreto de bênção. Por exemplo, você tem um filho natural ou um filho espiritual, um discípulo, e essa pessoa vai te pedir a bênção. Ou então você está na igreja, você está abençoando a pessoa, liberando um decreto de bênção, pregando, liberando um decreto de bênção. Então vai lá, acabou de abençoar, bota a mão na cabeça das pessoas, abençoa, eu te abençoo, te abençoo, te abençoo, recebe essa bênção, seja abençoado, pronto. A imposição de mãos ela é como se fosse uma tomada elétrica, que quando toca, ela conecta e transfere essa energia espiritual chamada bênção. Também para consagrar. Então toda consagração de obreiro, consagração de líder, consagração de discípulo, legitimação, deve haver uma imposição de mãos. O que significa na consagração a imposição de mãos? Significa que a sua autoridade foi delegada por alguém que está acima de você. Então geralmente quando a pessoa diz, eu sou pastor, quem colocou a mão sobre a sua cabeça? Eu sou apóstolo, quem colocou a mão sobre a sua cabeça? Não é? Ah não, a igreja fez uma aceitação por aclamação, não, mas a igreja não tem condição de te liberar uma unção que a própria igreja não tem. Então tem que ter uma autoridade para colocar a mão sobre a sua cabeça e liberar essa ativação, liberar essa unção. Tá? Quando você for interceder por alguém também. Então você está orando por essa pessoa, a pessoa pediu uma oração, uma intercessão. Então você bota a mão na cabeça dela, fecha os olhos, ou até mesmo de olhos abertos, faz essa oração pela pessoa com a imposição de mãos. Quando você for demarcar, o que é demarcar? Por exemplo, você que é líder, você tem discípulos, debaixo da sua autoridade, debaixo da sua cobertura espiritual. Então é sempre bom você botar a mão na cabeça da pessoa, vez por outra, demarcar, declarar no mundo espiritual que ele está sobre a sua cobertura. Às vezes você é um pastor, você é um apóstolo, você é cobertura espiritual, você é líder de célula. Então você vai botar a mão na cabeça dos seus discípulos. Quando você faz isso no mundo espiritual, você está dizendo, eu me responsabilizo e cubro essa vida. Né? Isso é importante. Se você é pai, se você é mãe, também pode fazer isso dentro da sua casa, com seus filhos. Se você é marido, faça com a sua esposa, abençoa a sua esposa. Então, você se coloca ali como cobertura sobre a vida dela, e isso é um recado muito importante para o mundo espiritual, que anula a força do maligno para destruir essa relação, para destruir essa aliança. Tem pastor que dá cobertura espiritual, mas nunca bota a mão na cabeça do seu discípulo. Né? Então, de vez em quando é bom você ir lá na casa do seu discípulo, marcar uma reunião, falar, olha, só vim marcar essa reunião, só marquei essa reunião para poder botar a mão na tua cabeça, abençoar você, transferir essa unção sobre você. Tá? Outra coisa, estabelecer autoridade. Então, toda vez que você coloca a mão na cabeça de uma pessoa, você se torna no mundo espiritual autoridade sobre a vida dela. Por isso nós temos que ter muito cuidado sobre quem nós colocamos. Eu vou falar um pouquinho sobre isso mais à frente no final do vídeo. E quando você for orar por cura, também. A cura tem algo interessante, que você pode impor as mãos na cabeça da pessoa, mas também pode colocar a mão no lugar onde está doente. É claro, se for um lugar de intimidade, evite colocar. A não ser que sejam pessoas do mesmo sexo e que tenham uma intimidade, né? Mãe e filha, né? Para poder evitar qualquer tipo de constrangimento, qualquer tipo de brecha. Mas, por exemplo, você vai orar pela perna, pelo joelho, pelo braço, pelo cotovelo, pelo pescoço, pela garganta, pode botar a mão. Se for em partes mais íntimas, e aí você vai precisar ter o mesmo sexo, e ainda assim, se forem pessoas que já se conheçam bem, que tenham intimidade para isso. Muita sabedoria. Cuidado, porque o diabo anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Agora, o que não pode fazer na imposição de mãos? Primeira coisa que não pode, sacudir. Tem gente que só Jesus na causa, né? Vai orar por alguém, bota a mão na cabeça e fica segurando. Olha aqui, e roda a cabeça da pessoa. E interessante é que toda vez que você pega a cabeça de uma pessoa e começa a rodar, para quem está olhando, vai pensar que a pessoa está endemoniada, porque a pessoa está assim, ó. Parece que a pessoa está endemoniada. Aí, o que é? Dá aquela sensação para todo mundo de que você está com autoridade.
Isso daí é um teatro. Então não precisa, nem coloque, nem empurre, não pode empurrar. Tem gente que vai orar, empurra, joga o outro no chão. Não. Se a pessoa tiver que cair arrebatada, ela vai cair sem você encostar. Não depende do seu toque. Não depende da gravidade e nem da força da física. Então não empurra, não sacuda a cabeça. Lembre-se, se você está encostando em alguém, você está invadindo o espaço dessa pessoa. Faça isso com muito respeito. Muito respeito. Tá? Então nada de sacudir, nada de empurrar. Né? Outra coisa importante. Evite colocar a mão na cabeça de qualquer pastor, a não ser que ele autorize. Olha só, eu sou apóstolo, e mesmo assim eu tenho muito cuidado quando eu estou orando por um monte de pessoas. Se tem pastores, eu pergunto, posso colocar a mão na sua cabeça? A não ser que seja alguém que eu sei que está ali realmente predisposto a receber, e aí eu fico à vontade. Mas se tem pastor, geralmente eu penso, cuidado. A Bíblia diz, ai daquele que toca no ungido. Então, esse texto aí, na verdade, ele fala não apenas de pastor, mas eu levo isso daí no pé da letra. Muitas vezes o pastor é um ungido de Deus. E eu vou botar a mão na cabeça, muito cuidado. Então eu pergunto, posso colocar a mão na sua cabeça? Pode, claro, apóstolo. Aí eu vou lá e abençoo, coloco a minha mão. Geralmente quando eu coloco as mãos sobre um pastor, eu coloco as duas mãos. É um ato profético que eu faço para poder mostrar que existe algo diferenciado naquela oração. E se for líder sobre a minha vida também, imagina, o meu apóstolo que me dá cobertura, o apóstolo Osmarino, eu não vou colocar a mão na cabeça dele, de jeito nenhum. A não ser que ele peça, ou a não ser que o Espírito Santo mande eu fazer, e eu vou perguntar para ele, eu ainda vou explicar, olha, o Espírito Santo me tocou, o senhor permite, o que o senhor acha? Ah, pode colocar, meu filho. Aí eu vou lá e coloco a mão na cabeça dele. Então, é um cuidado muito importante que nós temos que ter. Tá? Outra coisa que nós temos que ter muito cuidado é para avaliar a nossa vida antes de colocar a mão na cabeça dos outros, porque nós temos pecados. E a imposição de mãos, ela é um canal de duas vias, é mão dupla. Você está abençoando e ao mesmo tempo você está recebendo o que está vindo de lá, e ao mesmo tempo você também está transferindo as coisas ruins que tem dentro de você, porque os canais estão abertos. Então, se você estiver em pecado, duas coisas que você pode fazer. Primeiro, obviamente, se arrependa do pecado, se conserte, antes de sair por aí botando a mão na cabeça da pessoa. Mas agora, é verdade que todos nós temos pecado. Então, se eu for falar assim, se você tem pecado, não ore por ninguém, eu vou estar te proibindo de orar. Então, aí, desse caso, né, quando você for orar, lembra daquilo que eu falei ainda há pouco. Diga exatamente o que você está liberando. Porque aí o que vai acontecer? O mundo espiritual só vai permitir que saia de você aquilo que você falou na oração. E o pecado fica bloqueado. Por outro lado, se você está recebendo a imposição de mãos, pode acontecer também, você está recebendo, tem alguém orando por você. E eu sempre, quando alguém bota a mão na minha cabeça, a primeira coisa que eu digo para Deus em oração, eu digo isso em oração, em pensamento. Senhor, se essa pessoa estiver endemoniada, que ela caia agora. E cai mesmo. Antes de encostar em mim, a pessoa cai no chão. Já aconteceram dezenas de vezes. Segunda coisa, eu sempre peço a Deus, Senhor, eu só quero receber essa pessoa aquilo que é bom e é útil para o meu ministério. Então a pessoa está orando lá, eu só estou recebendo o que é bom e é útil. Pronto, isso daí é muito importante. Agora, se você tem dúvida se essa questão de imposição de mãos pode transferir pecado também, leia o versículo completo de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 22, onde o apóstolo Paulo ele vai dizer isso, que eu já comecei a dizer, não se precipite em impor as mãos sobre ninguém e não participe dos pecados dos outros. Então olha que interessante, quando você coloca a mão sobre outra pessoa, você acaba correndo o risco de participar dos pecados dela e ela participar dos seus pecados. Pense nisso com carinho, coloque em prática, eu te abençoo, no nome do Senhor Yeshua. Até a próxima. Tchau, tchau.